primeiro lugar, para empreender, você tem que ter um valor, que é a vontade de crescer, amparada numa imensa capacidade de trabalho. Empreendedorismo não é teologia, eu já usei essa expressão, cuidado com a teologia do empreendedorismo. Não é apenas você achar que vai dar certo porque você quer. Então, em primeiro lugar, atitude de trabalho, capacidade de ser empreendedor é a capacidade de ser protagonista. Esse conceito é muito importante. Quem é protagonista? Querem um indicativo muito claro? Quem não fica dando desculpas. Quem não é protagonista é cheio de desculpas. O momento é ruim, o governo não ajudou, o setor está complicado, o cliente é chato, estava chovendo. Quem não é empreendedor, arruma desculpas. Quem é empreendedor é protagonista. Protagonista é o grande valor do empreendedor. As coisas acontecem ou deixam de acontecer porque eu fiz. E se eu não fiz, eu tenho que refazer. Volta uma frase de Sartre muito interessante: não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Então, o empreendedor não tem problemas, por isso ele não tem desculpas, errado. Ele tem os mesmos problemas que todo mundo, mas daquele problema ele torna a possibilidade de uma iniciativa. Da crise surge a oportunidade. Usando uma frase que eu gosto muito, aprendi com um grande amigo meu: ostra feliz não produz pérola. Se você for feliz, você não tem o desafio. Se você estiver muito feliz, você não tem inquietude. O empreendedorismo é aquele que observa o mercado atentamente, não está instalado, fica observando a ascensão e queda de tendências, bolhas de consumo, novos paradigmas de produção, fica imaginando as coisas rapidamente e percebe em cada crise uma nova chance. Ora, a crise é na natureza a possibilidade de eu separar as espécies por capacidade de evolução ou não. Não sobrevive quem tem força, sobrevive quem se adapta. Sobrevive quem tem resiliência de adaptação, que é a capacidade que você tem de sair de uma situação e passar a outra e se reinventar permanentemente. Esse é o segredo da manutenção de uma atividade profissional, de um casamento, de uma relação de amizade. Reinvenção, resiliência. Em física, a esponja que é amassada volta à forma original. Em física, a bola que bate por inércia volta para outro lado. Reinvenção e resiliência. Você teve uma ideia boa, você não é um empreendedor, você é um sujeito que teve uma ideia boa. O empreendedor é obrigado a ter ideias boas frequentemente. Eu tenho uma habilidade de contato, eu tenho uma habilidade social, eu tenho empatia, ou seja, eu sinto junto com a pessoa, eu sou um bom vendedor direto. Eu tenho essa capacidade de olhar no olho, de não ser antipático ou meramente simpático, mas de ser empático, sentir a necessidade da pessoa, avaliar, e prazer no contato com as pessoas é um valor que me leva, por exemplo, ao comércio direto. Todas essas questões nascem do autoconhecimento de quem empreende, capacidade de estudar o mercado e uma capacidade notável de entender que tudo aquilo que me ensinaram naquele ano e eu aprendi, no ano seguinte tem pouca validade. O que você fez até aqui, o que sua empresa fez até aqui, a sua carreira explica seu passado. Seu futuro começa a ser gerado a partir do momento em que você toma uma decisão, é fiel a essa decisão e vai aprendendo através de uma reciclagem contínua. É isso que nós chamamos hoje de mundo VUCA. Esse acróstico, essa expressão surgida em um artigo na década de 1990, é para um mundo que é volátil, que é incerto em inglês com U, em português com I, que é complexo e que é ambíguo. O mundo dos nossos pais, entre em um lugar, lute pela manutenção de um emprego, repita, chegue na hora e se aposente. Este mundo existiu, este mundo não existe mais. Tudo aquilo que me ensinaram vai ficando datado, vai ficando superado, e o empreendedor é aquele que gosta dessa mudança. Nós estamos em um novo momento, vamos ter um modelo híbrido, como eu posso me adaptar a esse modelo? Se eu tenho essa capacidade de ser protagonista, de ter resiliência, de me atualizar com frequência, eu tenho o autoconhecimento. Onde começa a filosofia? Lembram? Sócrates, conhece a ti mesmo. Lá começa a filosofia. Eu sei quem eu sou.
Eu sei meus defeitos e minhas glórias. Posso corrigir alguns defeitos. Eu não posso mudar minha natureza, mas eu posso corrigir alguns defeitos. Posso aprender onde eu sou fraco, onde eu sou forte. Qual é o campo que eu devo me dedicar? Não se trata apenas de juntar dinheiro e começar um negócio. Isso não é exatamente um empreendedorismo sério e responsável. Por isso os números que o Lacombe leu no início. Tanta gente começa e não vai adiante. Estou diante de uma crise. Evito as 3 atitudes negativas, que são negacionismo, não há crise, histeria, é o fim do mundo, e saudosismo. No meu tempo não tinha crise. Quando eu era criança isso não acontecia. O empreendedor é sempre um otimista estratégico. Otimista porque ele pensa em sair dali para uma situação melhor. Estratégico porque ele faz ação. Porque pensamento positivo em si não significa nada. Ele vai tomar ações concretas estratégicas. Estratégia, palavra de origem grega militar. O general estratego é aquele que desloca tropas, desloca os arqueiros, a infantaria, onde ele acha que serão necessárias as tropas. Tem um plano de evacuação, tem um plano de negociação. Tanto na Grécia, onde surge a palavra, quanto no clássico A Arte da Guerra de Sun Tzu, existe a capacidade de se antecipar, pensar antes, fazer aquilo que um grande empreendedor americano, Henry Ford, disse e que Steve Jobs, outro empreendedor, gostava de repetir. Se eu perguntasse aos meus clientes o que eles gostariam, naquele momento eles diriam cavalos mais velozes, e eu dei o Ford T, eu dei o automóvel. Ou seja, o empreendedor se antecipa a uma necessidade que o outro nem sabe ainda que tem. Se eu tenho essa capacidade de trabalho intenso, eu tenho valores, eu me conheço, eu faço minha reciclagem constante, tenho um olhar atento, penso constantemente para onde está indo a tendência do mercado, antecipo e muitas vezes lanço um produto pioneiro e tenho a paciência resiliente de fazer isso constantemente, eu desconfio que talvez você tenha uma vocação de empreendedor. Mas o Lacombe perguntou antes, é vocação ou é oportunidade? É uma opção ou é crise? Esses conceitos não se excluem. Vocação é um conceito religioso, vocare, do latim chamar. Eu não sou chamado a ser empreendedor, mas eu tenho um tipo, eu tenho um modelo, e aí surge uma oportunidade. Não adianta eu ser um excelente piloto se não aparece um automóvel. Não adianta eu ter um excelente automóvel se eu não sou um piloto. Maquiavel chamou isso de fortuna e virtude, ou seja, minha capacidade mais oportunidade. Eu vejo passar o cavalo totalmente aparelhado para ser montado, selado, e eu digo, eu sei montar esse cavalo. Ou seja, a oportunidade apareceu e eu tenho competência. E aí mais uma característica fundamental. Subiu no cavalo, caiu. Todos os empreendedores que nós conhecemos caíram muitas vezes do cavalo e voltaram, porque cada aprendizado significou isso. O auxiliar do grande cientista americano, Thomas Alva Edison, viu que ele tentou 2.000 filamentos para a lâmpada que ele acabaria por inventar. 2.000 filamentos. 2.000 tipos de filamentos para iluminação dentro daquele bulbo que seria a lâmpada elétrica. O seu auxiliar disse, você vai desistir, senhor Thomas? Ele disse, não, agora eu sei 2.000 caminhos que eu não preciso mais tomar. Eu tenho 2.000 respostas, é bastante, não? Ele poderia ter desistido na resposta de número 1.000 ou 2.000. Ele insistiu e descobriu a lâmpada elétrica. Isso é um caminho de um empreendedor. Se eu tenho meta, eu me distingo enormemente das pessoas que vivem, vou usar agora o princípio físico da inércia, que vivem ao sabor do vento, que supõem que a vida é puro acaso, que vão levando esse gerúndio de quem não é empreendedor. Como é que você está? Estou indo. Quem está indo está sendo levado. Quem está indo está sendo empurrado. Quem está indo é uma pessoa que não tem a vontade, a autonomia, o caráter proativo de um empreendedor. Paremos de dar desculpas, analisemos cada um, quem você é, quem eu sou, pense no mercado, pense nas possibilidades do mercado, veja se é o que lhe faz feliz, discuta sua capacidade consigo mesmo e com as pessoas que te cercam e você começa lentamente a saber, no início talvez, indo aos poucos e depois vendo se é de fato o seu caminho.
Agora, não se faz empreendedor dominado pelo medo. O que é o medo? Eu vou me valer do grande Aristóteles. O guerreiro que sai de casa para a guerra sem medo é um péssimo guerreiro, porque ele não busca preservar a sua vida nem do seu exército. Ele não tem medo. Quem não tem medo não tem nada a perder. Quem não tem medo é temerário. É um erro, é um equívoco não ter medo. Quem tem algo a perder, tem família, tem um bom nome, tem algum bem, tem algo a perder, você tem que ter medo. Quem não sai de casa por causa de medo, Aristóteles diz, ética Nicômaco e Magna Muralha, é um covarde. E agora, quem não sai de casa é covarde, mas quem sai com medo é o corajoso. Corajoso é a pessoa que pega seu medo, põe no bolso e vai à guerra. E vai ser um excelente guerreiro, uma excelente guerreira, porque ele quer voltar para casa. Ele quer vencer. Ele não quer apenas lutar, ele quer vencer. Então isso é muito importante, gente. Você tem medo? Parabéns, você tem noção de risco. Você tem noção da dificuldade. Você tem noção que a sua vida é valiosa, preciosa, que o seu patrimônio é muito importante, que a sua liberdade patrimonial é muito importante. Você é corajoso? Junte-se a todo o time de quem empreende, ou seja, eu tenho medo, eu saio à luta todos os dias, eu respiro fundo. É muito difícil, né? Tudo que eu falei é muito difícil, é muita coisa. Então eu dou aquela recomendação sábia dos alcoólicos anônimos da década de 1930 nos Estados Unidos, que eles ainda usam. Não pense isso para a vida toda, pense só hoje. Só hoje eu vou sair de casa cheio de entusiasmo, com medo. Só hoje eu vou ter boas ideias. Só hoje eu não vou enrolar na cama. Só hoje eu vou ler um artigo novo sobre aquilo que eu estou vendendo. Só hoje eu vou ler a embalagem com atenção. Só hoje eu vou sorrir para a pessoa chata que vai te testar. Só hoje eu serei, de fato, um empreendedor. À noite eu vou respirar, vou descansar, confessar à minha mulher que foi difícil e só amanhã eu vou fazer isso tudo de novo. Porque isso é um empreendedor. O resto é gente que quer que alguém viva no seu lugar. Como me disse um professor nos Estados Unidos, se você não tem iniciativa, liderança e autonomia, não se preocupe. Você vai trabalhar para alguém que tem. É isso. Essa é a grande questão e o grande desafio. Anote o que pareceu importante para você, adapte a sua realidade e siga. Porque quem ouve guru como eu não é empreendedor, viu, gente? Quem fica ouvindo guia, tentando, olha o que o Leandro falou, vou fazer igual, não é empreendedor. Você tem que ouvir o que eu falei, ouvir o que o Lacombe falou, ouvir o que o Jordan falou, adaptar a sua realidade, recriar, reinventar e superar. Isso é um empreendedor. O resto é ostra feliz, que jamais produzirá uma pérola.